todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um simulado com 7 questões sobre o Estatuto do Funcionário Público da Prefeitura de Francisco Morato para os concursos de professor auxiliar do desenvolvimento infantil PAGE e também secretário da escola. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, dê seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Essas questões todas foram de últimos concursos realizados na área da educação para a Prefeitura de Francisco Morato e também vai ficar aqui na descrição do vídeo o link do material que será apresentado. Vamos lá para o simulado? Questão de número 1. Conforme previsto na Lei Municipal número 1527/94, o ingresso do funcionário efetivo em cargo de outra série de classes, formação profissional, afim ou correlata e de vencimento e escalão superiores, denomina-se. Portanto, quando o funcionário ingressa em vencimento e escalão superior, seria alternativa A, substituição, B, acesso, C, progresso, D, recondução ou E, restribuição. A resposta correta da questão de número 1 é a letra B de bola, o acesso. De acordo com a seção 2 do acesso da Lei Municipal 1527/94, no artigo 48, está claramente definido que acesso é o ingresso do funcionário efetivo em um cargo de outra série de classes de formação profissional, afim ou correlata e de vencimento e de escalão superiores. Então, um exemplo, você vai passar nesse concurso de PAGE e depois do seu estágio probatório, que serão 3 anos, você pode ser convidado para assumir um cargo de diretor em alguma escola na Prefeitura de Francisco Morato. Então, isso seria um acesso. O ingresso é para entrar na prefeitura, então foi o seu cargo de origem como professor, e depois você ascendeu, você foi para um patamar maior, subiu um degrau na escadinha dentro da carreira, que no caso foi, no meu exemplo, um cargo para direção. Então, isso seria o acesso. É o mesmo exemplo que eu posso dar aqui da Prefeitura de São Paulo. Para ser diretor, a gente chama de concurso de acesso, porque você vai ascender um cargo superior. Ingresso é para ter o primeiro contato com a prefeitura. Esse é exatamente o caso descrito na questão, ou seja, trata-se da mudança de cargo para outra de série diferente, mas com formação correlata, portanto, tanto para ser professor como diretor, precisa ter uma licenciatura e nível de vencimento, escalão vai ser ali superior dentro da carreira do magistério. Além disso, os artigos 49 e 30 complementam essa definição, estabelecendo que o acesso depende de experiência prévia no exercício de outro cargo. Então, geralmente, por exemplo, no cargo de diretor, pede X tempo de experiência em sala de aula e há um intercício mínimo de 3 anos de efetivo exercício para ocorrer o acesso. Portanto, você só pode assumir um cargo de diretor, coordenador, enfim, após passar nos 3 anos do estágio probatório como professor. Portanto, a resposta correta da questão de número 1 é a letra B de bola, acesso. Questão de número 2. Em uma escola pública do município de Francisco Morato, um professor auxiliar do desenvolvimento infantil ausentou-se uma única vez do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do superior imediato. Portanto, ele chegou na escola, ficou algumas horas e foi embora do nada sem avisar, antes do seu horário. Conforme a Lei número 1527/1994, artigos 196 e 207, como forma de penalidade, esse professor deve ser a maioria das provas que cobram Estatuto do Funcionário Público, seja qualquer prefeitura, adora cobrar o quê? Como ingressa, acessa cargos dentro da prefeitura, direitos, deveres e
penalidades. Então, é importante quem, por exemplo, está nessa reta final, não começou a estudar aqui o Estatuto do Funcionário de Francisco Morato, não tiver tempo de ler tudo, se apegue àquilo que eu falei. Esses títulos que estarão dentro aí da Lei 1527. Primeiro, ingresso, acesso, vacâncias dentro do funcionalismo público. Depois, direitos e deveres e as penalidades. Então, esses 4 itens, no mínimo, você precisa estudar, que são os mais cobrados em concurso quando se trata de Estatuto do Funcionário Público. Então, vamos lá. Como penalidade para esse professor que saiu antes da hora, seria aplicado o quê? Seria a alternativa A, multado, B, demitido, C, suspensão, D, advertido ou E, transferido? Bom, demitido, suspenso e transferido é uma penalidade muito pesada para uma pessoa que saiu antes da hora. Então, ficaríamos entre multado e advertido. A resposta correta da questão de número 2 é a letra D de dado, advertido. Infração disciplinar, de acordo com o artigo 204. O funcionário cometeu uma infração ao se ausentar do serviço sem autorização, o que configura violação dos deveres funcionais, mesmo que a falta tenha ocorrido apenas uma vez e não tenha causado prejuízo direto ao serviço. Penalidades aplicáveis, de acordo com o artigo 205 e 206. A infração deve ser punida de acordo com a sua natureza e gravidade, e histórico funcional do servidor deve ser considerado. Uma única falta, sem justificativa, sem residência e sem maiores prejuízos ao serviço, é considerada leve, portanto, não cabe, por exemplo, uma suspensão de cara. 3. Aplicação da advertência, artigo 207. O artigo 207 determina que a advertência ou repreensão deve ser aplicada nos casos de violação dos deveres funcionais, previstos em lei, como é o caso da ausência injustificada por um dia, ou então a saída antecipada, nesse caso. A sanção é formalizada por escrito e registrada no assentamento funcional do servidor. Por que as outras alternativas estão incorretas? A multa é prevista apenas como conversão da suspensão, artigo 208, o que não se aplica aqui, pois não há uma reincidência, uma gravidade que justifique de cara uma suspensão. B. Demitido. Só se aplica a infrações graves ou reiteradas, de acordo com o artigo 210, e também precisa abrir um processo administrativo para ter a exoneração desse cargo. C. Conforme o artigo 208, a suspensão exige reincidência ou violação mais grave, o que não é o caso. E E. Transferido. A transferência não é uma penalidade prevista na lei. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra D de dado. E só recapitulando, essas questões foram do último concurso de PAGE. E teve também atualizações no Estatuto do Funcionário Público. Aqui o embasamento da resposta está de acordo com o título em relação às penalidades, dentro lá do Estatuto do Funcionário Público, que vai abranger a partir do artigo 204 até o artigo 210. Questão de número 3. Antônio, durante o exercício do seu cargo, cometeu um ato culposo, o que resultou em prejuízo a terceiros. No caso, e conforme a Lei Municipal 1527/94, Antônio seria a alternativa A, responderá perante a Fazenda Pública em ação regressiva pelos danos causados a terceiros. Seria a alternativa B, responderá na esfera administrativa, repondo o montante do prejuízo causado ao terceiro em 10 parcelas iguais a serem descontadas em seus vencimentos. Seria a alternativa C, tem a obrigação de reparar o dano cometido, que não se estenderá aos seus sucessores. Seria a alternativa D, não deverá responder cumulativamente nas esferas administrativas, civil e penal. Ou seria a alternativa E, será suspenso de suas atividades por 90 dias, tendo em vista que o ato culposo se deu em consequência de sua omissão.
A resposta correta da questão de número 3 é a letra A de amor. Responderá perante a Fazenda Pública em ação regressiva pelos danos causados a terceiros. Com base no artigo 200, inciso 3º, fica claro que, tratando-se de dano a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Isso significa que, ainda que o município seja inicialmente responsabilizado civilmente perante o terceiro prejudicado, teoria da responsabilidade objetiva do Estado, o agente público que agiu com culpa ou dolo poderá ser posteriormente responsabilizado pelo ente público por meio de uma ação regressiva, portanto, por meio de processo administrativo. Portanto, Antônio, ao cometer o ato culposo que gerou prejuízo a terceiros, será responsabilizado perante a Fazenda Pública por ação regressiva nos termos da lei. Portanto, ele vai ressarcer a Fazenda Pública Municipal, no caso aqui da Prefeitura de Francisco Morato. Por que as outras alternativas estão incorretas? B. A forma parcelada aplica-se em regra aos prejuízos causados ao erário, não a terceiros. Além disso, o inciso 1º exige reposição de uma só vez nos casos de dolo ou culpa, como o descrito. C. Incorreta. A obrigação de reparar o dano se estende aos sucessores, conforme o inciso 4º. D. Incorreta. As responsabilidades podem ser cumuladas de acordo com o artigo 202. E a E está incorreta porque a penalidade de suspensão não está prevista automaticamente para atos culposos por omissão. A responsabilidade pode ocorrer, mas depende do processo administrativo, que após julgado e também o acusado ter o direito à defesa, né? E não há previsão de suspensão automática de 90 dias no artigo citado. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra A de amor. Questão de número 4. Dentre os vários deveres atribuídos aos funcionários e disciplinados na Lei Municipal número 1527/94, é correto afirmar que é um dever. Seria a alternativa A: manter uma conduta compatível com os seus princípios éticos. Seria a alternativa B: obedecer a todas as ordens superiores, independentemente de serem legais ou manifestamente ilegais? Claro que não. Se o seu superior imediato pedir algo que vai contra a lei, você vai fazer isso? Seria a alternativa C: atender com presteza ao imediato cumprimento das decisões e ordens emandadas pelo Poder Judiciário? Seria a alternativa D: atender com presteza ao público em geral, prestando quaisquer informações requeridas sem exceções. Portanto, por exemplo, o secretário escolar vai atender uma família lá na secretaria da escola. Ele vai dar qualquer tipo de informação, inclusive sigilosas, da unidade escolar? Ou seria a alternativa E: representar ao seu chefe imediato quando perceber que ele atuou com excesso de poder? A resposta correta da questão de número 4 é a letra C de casa: atender com presteza ao imediato cumprimento das decisões e ordens emanadas pelo Poder Judiciário, de acordo com o artigo 195, inciso 14, a linha D da Lei Municipal, ao imediato cumprimento das decisões e ordens emanadas do Poder Judiciário, conforme está a alternativa, portanto, a letra da lei. Esse deve estar expressamente previsto na legislação. Então, está expresso, é o que está realmente ali na lei, por isso que a alternativa C. E por que as outras estão erradas? A lei exige conduta compatível com a moralidade administrativa e comportamento exemplar, não apenas com os princípios éticos, o que torna a redação imprecisa. A B está errada porque a obediência às ordens superiores é obrigatória, exceto quando as ordens forem manifestamente ilegais, portanto, contra a lei. A D está errada porque o servidor deve atender com presteza ao público, ressalvadas as informações protegidas por sigilo. E a E está errada
porque o servidor deve representar contra abuso de poder, mas a representação deve ser encaminhada pela via hierárquica e não diretamente ao chefe imediato, como diz a alternativa. Então, portanto, seu diretor da escola teve um abuso de poder lá dentro da unidade, você vai encaminhar o caso para a supervisão escolar e não para o seu diretor que está cometendo aquele ato de abuso de poder. Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra C de casa. Questão de número 5. Vera, funcionária pública, ocupante do cargo efetivo de oficial administrativo no período de estágio probatório, assumiu um outro cargo no Poder Executivo Municipal, no qual foi considerada inabilitada, portanto, deverá retornar ao cargo anteriormente ocupado. Portanto, Vera tinha um cargo de oficial administrativo, que ela passou no concurso público, ingressou na prefeitura de Francisco Morato, e durante o estágio probatório, ela foi para outro cargo, convidaram ela, mas não poderia porque ela estava em estágio probatório, a gente já conversou isso lá no começo do simulado. E daí ela tem que voltar de volta para o cargo de oficial administrativo, que é o cargo dela de ingresso. Então, de acordo com a lei municipal, este retorno denomina-se de, seria a alternativa A, aproveitamento, B, readmissão, C, reversão, D, recondução ou E, remoção. A resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado, recondução. Conforme o artigo 72, a recondução é definida como o retorno do funcionário estável ao cargo anteriormente ocupado. No caso representado, Vera, que estava em estágio probatório em um novo cargo e foi considerada inabilitada, deve retornar ao cargo anteriormente ocupado, que ela tinha antes desse novo estágio. O parágrafo único do artigo 72 especifica que a recondução ocorre, entre outras hipóteses, em caso de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou seja, ela não poderia assumir outro cargo sem antes ter passado no estágio probatório no qual daquele cargo que ela ingressou na prefeitura. Portanto, o retorno de Vera ao cargo anterior após a inabilitação no novo cargo caracteriza-se a recondução ao seu cargo antigo. As outras alternativas estão incorretas. A aproveitamento ocorre quando o funcionário estável é colocado em outro cargo vago, por incompatibilidade ou extinção do cargo original, artigo 73, o que não se aplica aqui à pergunta da questão. B. Readmissão, refere-se ao retorno de ex-servidores após demissão ou exoneração. Então, a pessoa foi demitida ou exonerada, ela entrou na justiça e conseguiu o cargo dela de volta. Isso é readmissão. C. Reversão é o retorno do servidor aposentado ao cargo. Também não se aplica. E remoção é a mudança do servidor de um cargo para o outro no mesmo quadro, por interesse do servidor ou a pedido diferente do retorno por inabilitação. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. Questão de número 6. Em relação ao exercício e conforme disposto na Lei Municipal 1527/94, assinale a alternativa correta. Em questão do exercício, seria a alternativa A. Lotação é o local em que o servidor deve ter exercício na repartição ou órgão que lhe for determinado. Seria a alternativa B. Somente em caso excepcional e devidamente justificado, o funcionário poderá exercer suas funções em serviço ou órgão diferente em que estiver lotado. Seria a alternativa C. O exercício do cargo terá início no prazo de até 10 dias contados da data da posse. Seria a alternativa D. O funcionário preso preventivamente denunciado por crime doloso ou culposo será considerado inapto para assumir o exercício de suas funções e será sumariamente exonerado. Ou seria a alternativa E. O início, a interrupção e o reinício do exercício são dispensáveis de registro no assentamento individual do funcionário. A resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Somente em caso excepcional e devidamente justificado, o funcionário poderá exercer suas funções em serviço ou órgão diferente em que estiver lotado. Conforme o artigo 31, inciso 5º, afirma que somente em caso excepcional e devidamente justificado, o funcionário poderá exercer suas funções de serviço
ou órgão diferente daquele que estiver lotado. Portanto, a alternativa é a letra da lei. E por que as outras alternativas estão erradas? Segundo o artigo 36, lotação é o número de servidores que devem ter exercício em cada repartição ou órgão, e não local específico do exercício. O exercício é: eu tomei posse, entreguei lá os documentos lá na prefeitura, e a partir dali tá tudo certo, eu tenho um prazo para tomar exercício, começar a trabalhar de fato na escola. A C está incorreta porque o artigo 31, inciso 3º, determina que o exercício do cargo terá início em até 5 dias após a posse, prorrogáveis até 30 dias e não 10 dias. A D está incorreta, conforme o artigo 35, o funcionário preso em flagrante ou preventivamente ou denunciado por crime será afastado do exercício, mas não há menção à exoneração sumária, até porque ele precisa ser julgado. E a E está incorreta porque o artigo 31, inciso 1º, determina que o início, a interrupção e o reinício do exercício deve ser registrado no assentamento individual do funcionário. Portanto, quando você chegar na escola para começar a trabalhar, vai ser registrado aquele começo de exercício em ata. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Antes da gente responder a última questão do nosso simulado, para você que está se preparando tanto para o concurso de professor auxiliar do desenvolvimento infantil, como também secretário da escola, eu tenho as minhas apostilas em PDFs. Para o cargo de PAD, que é o professor auxiliar de desenvolvimento infantil, a apostila custa R$ 30,00 e para secretário de escola, a apostila custa R$ 25,00, completa com tudo que está sendo cobrado do edital, inclusive com as atualizações das últimas certificações. Vão ficar aqui os links, tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo, os links do site da Hotmart para vocês adquirirem as minhas apostilas, como também o curso do Já Passei Educação para o cargo de PAD, que com o meu link você tem ainda 15% de desconto, que também vai ficar o link na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. Questão de número 7. Os candidatos ao cargo de professor auxiliar de desenvolvimento infantil PAD que forem aprovados e tomarem posse do cargo passarão a fazer parte do quadro de funcionários públicos da Prefeitura de Francisco Morato e, como tais, deverão. Seria a alternativa A, atender às ordens de serviço, B, se assujeitar a quaisquer determinações da chefia, C, exigir ajuda de curso para atuarem fora de sua sede, D, denunciar colegas que não cumprem obrigações e horários, ou E, exigir treinamento antes de exercer atribuições específicas. Então, aqui a gente está falando dos deveres dos funcionários públicos. Então, a resposta correta em relação aos deveres aqui do Estatuto do Funcionário Público da Prefeitura de Francisco Morato é a letra A de amor, atender às ordens de serviços. De acordo com o artigo 195, entre os deveres dos funcionários públicos está a obediência às ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais, inciso 8º. Isso implica que os funcionários devem atender às ordens e ordens de serviços que lhe forem atribuídas dentro do exercício de suas funções, porque as outras alternativas estão erradas. A B, embora haja o dever de obedecer, não é correto dizer que deve se sujeitar a quaisquer determinações, pois existe ressalva para ordens manifestamente ilegais, já conversamos aqui. A C está incorreta, a lei não prevê o direito de exigir ajuda de curso para atuação fora da sede no momento da posse. Isso depende de regulamentação ou acordo específico. A D está incorreta porque a obrigação prevista é levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades, artigo 195, e não denunciar colegas de modo genérico. E a E está errada porque não há previsão legal de exigir treinamento para exercer atribuições específicas, ou seja, recomendável a prática comum, e não é um dever ou um direito explícito. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra A de amor. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou e se achou as questões fáceis ou difíceis. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!